Contudo, o Deus bíblico ele é totalmente diferente. O Deus bíblico ele tem emoções. Isso é claro no texto bíblico. Por exemplo, nos 10 mandamentos, você pode lembrar, lá diz assim, não tem outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus zeloso. Sabe qual que é o significado dessa palavra, zeloso, lá no hebraico? É ciumento. O Deus bíblico é um Deus ciumento. O Deus bíblico é um Deus que tem emoções, que se arrepende, diz em vários textos, do que ele ia fazer e não faz. Como assim? Essa pergunta, como assim, é uma pergunta que a gente faz, mas que é totalmente grega. Porque para a gente, Deus não pode se arrepender do que ele ia fazer. Deus não pode se envolver. Deus não pode intervir na humanidade. Só que na Bíblia, Deus é um Deus apaixonado. É um Deus que sofre junto com o povo. Até porque, e eu trago de novo aquela afirmação meio absurda, ele precisa do ser humano. Daí você me pergunta, como assim ele precisa do ser humano? E daí eu queria ilustrar com um aspecto da minha vida. Eu, Lucas. Lucas, sou casado, eu tenho minha esposa, e eu tenho um filho chamado João. Se você me perguntasse como era a minha vida antes de ter o João, eu posso dizer para você com absoluta certeza, minha vida era maravilhosa, maravilhosa. Sentia falta de alguma coisa? Não, absolutamente nada. Eu e minha esposa nós tínhamos uma vida plena, muito bem. E assim, além disso, se você pensar racionalmente ter filho, sendo bem honesto, é uma coisa que não faz, racionalmente, nenhum sentido. Por quê? Você tem menos tempo com a sua esposa, você tem menos dinheiro, você tem menos horas de sono e muitos outros menos. Só que eu, Lucas, escolhi ter o João. E hoje, se você perguntar para mim, Lucas, você consegue se ver, ou Carol, nome da minha esposa, você consegue se ver vivendo sem a presença desse ser pequenininho, incomodando vocês, atrapalhando as suas tarefas importantes? E eu não hesitaria nem um segundo para te responder. Eu não consigo. Não consigo me imaginar sem ele. E como assim? A minha vida era plena e agora eu não consigo me imaginar sem ele? Eu preciso dele para viver? É exatamente o tipo de relação que Deus, o Deus apresentado em Isaías, tem com Israel, que é de uma necessidade do povo, mas uma necessidade autoimposta. Deus escolhe precisar. Isso talvez seja um dos maiores atos de misericórdia, de graça e de beleza. Ele escolhe precisar do ser humano e agora ele se coloca nessa condição. Mas não só isso. Em Isaías, a gente vai extrapolar essa necessidade, esse tipo de relação que Deus tem com o ser humano.